Meus amados, nós começamos a falar no domingo sobre o propósito eterno de Deus, o plano eterno de Deus para com toda a criação, muito especialmente conosco, seres humanos. Eu queria só recordar um bocadinho aqui, antes da gente prosseguir, para quem não teve a oportunidade de estar conosco na semana passada, domingo, melhor dizendo, para que possa fazer aquela ligação com o que nós falamos e o que vamos falar hoje. Incline a sua cabeça aí só por um momento, vamos orar mais um pouquinho. Pai, muito obrigado, porque a tua bondade está conosco. Nós estamos aqui porque o Senhor nos ama, porque a tua graça nos alcançou, Pai. Senhor, nós não somos melhor do que aqueles que continuam nas trevas. Se podemos entender que o Senhor existe, que Jesus Cristo veio ao mundo enviado por Ti para morrer pelos nossos pecados e nos dar uma posição de santidade que nos torna dignos de estar na Tua presença, é obra da Tua graça, porque nós não tínhamos como alcançar essa posição por nós mesmos. Senhor, então só temos que Te agradecer e pedimos que o Senhor venha iluminar os olhos do nosso entendimento espiritual para compreender a Tua palavra, que só pode ser compreendida pela revelação do Teu Espírito. E por isso nós clamamos a Ti, que o Teu Espírito ilumine os olhos do nosso entendimento, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Meus queridos, no domingo nós falamos sobre a eternidade passada. A eternidade passada, muito antes que houvesse qualquer grãozinho de areia existente, muito antes que tivesse qualquer brisa existente, muito antes que tivesse qualquer cor no firmamento, muito antes que pudesse existir qualquer coisa imaginável, Deus já estava lá naquela eternidade passada, porque Ele é eterno, Ele é antes do antes, Ele é antes do antes. Eu não tenho expressão para explicar isso melhor. A nossa mente tem dificuldade de entender a eternidade, mas Deus é antes do antes. E uma coisa interessante que nós vimos domingo passado, é que o trono de Deus já estava sentado num trono. Olha, nós lemos versículos como, por exemplo, Salmo 93, verso 2, que diz: Tu és desde a antiguidade, Tu és desde da antiguidade, e Tu és eterno. Depois o Salmo 92, verso 2 também diz: Antes que nascessem os mundos e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. A palavra hebraica para eternidade, antiguidade, nesses versículos que eu citei, é a palavra olam, que significa, faz alusão a algo que transcende tempos, está relacionado com o passado, como com o presente, como com o futuro. É por isso que em Apocalipse 1, verso 8, está escrito assim: eu sou, Deus falando, eu sou Deus,
Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Melhor, ele diz: eu sou o Alfa. Deixa eu citar o versículo como está escrito: eu sou o Alfa e o Ômega, ou seja, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos, Deus é eterno, e lá na eternidade passada, Deus planejou, idealizou, sonhou com uma igreja gloriosa para o seu Filho. Eu costumo dizer que quando Deus criou Adão e Eva, Ele deu o primeiro passo para a realização desse sonho, que é a igreja, que vai ser arrebatada em breve. Então, queridos, e aí, Vilmar, o que aconteceu depois desse, antes do antes? Um dia, Deus criou os anjos. A gente viu isso lá em Jó 38, verso 7, que quando Deus estava colocando os fundamentos da terra, os anjos já celebravam, vibravam de alegria, cantavam de júbilo na presença de Deus. Então Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, verso 1 diz: no princípio, antes de mais nada, Ele criou os céus e a terra. E aí a gente comentou o verso 2 da Bíblia, porque o primeiro verso da Bíblia, Gênesis 1, verso 1, e a palavra Gênesis significa começo. Então Gênesis é o livro dos começos, ali começa bastante coisas. No princípio, antes de mais nada, Deus criou, assim falando de coisas físicas, Deus criou os céus e a terra. Ele já tinha criado os anjos, e dentre os anjos tinha um querubim. Existem várias ordens angelicais. A gente fala de trono, potestade, principado, domínio, poder, são ordens angelicais. Arcanjos, anjos, arcanjos, são ordens angelicais. Querubins, serafins. E dentre um número incontável de anjos, tinha um que era muito especial. O nome dele era Lúcifer. Era um anjo bonito demais, inteligente demais. Era, por assim dizer, o clímax da criação de Deus. Mas um dia, queridos, e aqui é importante que você entenda algo muito importante aqui. Um dia, Deus contemplou uma semente que Ele não plantou no coração de Lúcifer. Deus contemplou a iniquidade. Às vezes as pessoas já perguntaram para mim: mas não tem jeito para Satanás se converter? Eu não oro para que isso aconteça. Não tem jeito, querido, porque o pecado do ser humano, o homem foi enganado, o homem foi induzido a pecar, mas Lúcifer não. Lúcifer, o pecado originou-se dentro dele. E sabe o que aquela sementinha de pecado que ele não fez questão de resolver aquele problema, ele foi dando vazão, ele foi deixando aquela semente e tomando conta do ser dele, até tornar ele de Lúcifer, que significa portador de luz, a Satanás, que significa adversário. Houve essa transformação
de portador de luz para adversário. Lúcifer se tornou inimigo de Deus, Satanás. E quando isso aconteceu, queridos, houve um rebu no universo, bagunçou, colocou o universo inteiro em desordem. Então, de acordo com alguns estudiosos, na queda de Satanás, vem o versículo 2 da Bíblia: a terra, porém, ficou sem forma e vazia. Então, de acordo com esses estudiosos, quando no versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, isso foi perfeito, foi uma obra perfeita, acabada, perfeita. Só que a queda de Lúcifer bagunçou, tornou a terra sem forma e vazia. Então Deus começa a reorganizar, a restaurar a terra. Então, quando você vê, no primeiro dia Deus fez isso, no segundo dia Deus fez aquilo, é Deus reconstruindo a terra, Deus restaurando a terra. Agora, hoje nós vamos falar, qual é o título mesmo aí? Tempos concedido à humanidade. Queridos, Deus designou uma quantidade de tempo para o ser humano no planeta Terra, e nós vamos falar disso hoje. E nós vamos falar dos principais séculos. Como que é o título aí? Os principais séculos. Vai abrir, aí já é outro slide. Os 3 principais séculos do tempo. Então aqui eu preciso trabalhar um pouquinho com você. Quantos anos dura um século, de acordo com o conceito secular ou do mundo, podemos assim dizer? Quantos anos? 100 anos. Mas a ideia de século na Bíblia é totalmente diferente. A ideia de século na Bíblia não tem essa mesma conotação que tem no secular. Um século na Bíblia, querido, pode ser bilhões e bilhões de anos. Por exemplo, quando a gente diz que lá antes do nada, Deus já estava lá num trono de glória, não temos um pingo de ideia de quanto, se fosse traduzir em tempo, de dias de 24 horas, não temos ideia de quantos bilhões de anos podem ter passado naquela eternidade passada. Deus ali, feliz e abençoado, Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho, a Trindade. Não temos ideia, porque é eterno. Aí um dia Deus cria os anjos. Quanto tempo depois que Deus criou os anjos, Deus criou o universo? Não temos ideias. Pode ter passado bilhões e bilhões de anos. Depois que Deus criou os céus e a terra, até que Lúcifer rebeliou-se contra Deus, é outro tempo que não temos como dimensionar. Pode ter passado bilhões e bilhões de anos. E aí o homem, ou melhor, a terra fica sem forma e vazia. Quanto tempo o Espírito de Deus pairou sobre a face do abismo, sobre as águas? Não temos ideia de tempo.
Nós só temos ideia de tempo a partir do dia que Deus falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e tenha ele domínio sobre as aves dos céus, os peixes do mar, sobre os animais, etc. Só a partir daí que a gente tem ideia de tempo. Ainda assim, um século biblicamente não é de 100 anos. Por exemplo, o primeiro século que nós vamos analisar aqui chama-se século antediluviano, que ante é o contrário, mas não é ante, é antediluviano, antes do dilúvio, né? Esse é o primeiro século que nós vamos analisar. Esse século veio desde a restauração da terra até o dilúvio, por isso século antediluviano. E queridos, nós não temos ideia quanto tempo passou. De acordo com os estudiosos, de Adão até o dilúvio foram 1656 anos, de acordo com alguns estudiosos. Mas da restauração da terra, porque, queridos, aqueles dias, no primeiro dia Deus disse: haja luz e houve luz. No segundo dia disse Deus: haja separação entre a porção seca e as águas. Esse dia, alguns intérpretes pensam que pode ser dias de 24 horas, porque diz: e houve manhã, e houve tarde e manhã, e foi o primeiro dia. Mas, queridos, na verdade, os astros que servem de sinal e marcação para o tempo, só foi criado, acho que lá no quarto dia, salvo engano. Então esses dias da criação aí, da restauração da terra, podem ser períodos de tempos longos. Agora, uma coisa importante também que eu quero que você saiba sobre esses séculos é que o fim de um século e o começo de outro sempre é marcado por grandes mudanças na terra, mudanças que mexem com a superfície da terra, que muda a superfície da terra e afeta os seres viventes. Por exemplo, entre o último século da eternidade passada e o primeiro século do tempo que foi concedido ao homem, o ser humano, houve uma grande mudança. A terra ficou sem forma e vazia, bagunçou tudo. Sabe quando encontram peixes petrificados? É porque coisas que estavam na superfície foi lá para o meio da terra. Então, sempre que termina um século, não estou dizendo de século na linguagem do mundo, na linguagem secular, mas a mudança de um século bíblico para outro século bíblico muda muita coisa. Então, a mudança do último século da eternidade passada para o primeiro século do tempo presente, a terra ficou sem forma e vazia. Agora, o que aconteceu? Quais foram as principais coisas que aconteceram nesse primeiro século?
nesse século antediluviano. Vamos lá, me ajude aí. Qual foi a primeira coisa? A criação do homem. Mas poderia até dizer algo que nós não colocamos aí, que foi a restauração da terra, aqueles 7 dias que Deus trabalhou na restauração da terra. Esses 7 dias ali da criação, seja eles dias de 24 horas ou período de tempo tão longo que nem se dá para dimensionar, e que justificaria muito. Às vezes a ciência fica batendo na Bíblia aí, dizendo que a Bíblia não tem nada a ver, mas muitas coisas batem com a ciência. Muitas descobertas da ciência estão de acordo com a Bíblia, porque se houve, cada dia desse foi um período de tempo que não se pode contar, bem vai justificar muita posição da ciência aí, dos séculos da geografia aí, geográficos, né? Não sei se é essa a expressão. Mas, queridos, a primeira coisa então que que aconteceu foi essa restauração nesses 7 dias, Deus pondo ordem no planeta Terra. Depois a criação do homem, no 7º dia, no 6º dia Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Deixa eu te falar um pouquinho sobre a criação do homem. Tem cada ponto desse aí, queridos, nós poderíamos ficar uma semana falando de tanta coisa, tanto argumento que a Bíblia dá aí. Por exemplo, tem gente que acha que demônio é uma coisa, espírito maligno é outra, né? Já ouviram essa ideia, né? E eles acham que o espírito maligno são pessoas que morreram e o espírito das pessoas que eram perversas se tornaram esses espíritos malignos. Mas isso não bate com as escrituras. Lá em 1 Coríntios capítulo 15 diz que o primeiro homem foi Adão. Então não teve homem antes. Quando Lúcifer era governador do primeiro paraíso, não tinha homens lá. Lúcifer governava sobre anjos, não sobre homens. Então demônios e espíritos malignos são a mesma coisa. Adão foi o primeiro homem, a Bíblia diz isso lá em 1 Coríntios 15. Agora, quando Deus criou Adão, queridos, Adão não nasceu bebê e foi crescendo, depois foi para a escola, aprendeu a matemática, aprendeu geografia, sociologia. Não, todo conhecimento que Adão tinha não era conhecimento didático, era conhecimento intuitivo. Se alguém perguntasse: Adão, como que você sabe as coisas? Ele diria: não sei como sei, só sei que sei. Eu almejo alcançar esse tipo de espiritualidade, de ter conhecimentos que não vêm através do intelecto, mas vêm lá do meu íntimo. Esse é o plano de Deus para nós, queridos, que a gente cresça na intimidade com Deus, a ponto do conhecimento da vontade de Deus para nós flua lá do nosso interior. Muito bem, então o conhecimento de Adão não era didático, e sim intuitivo. O segundo fato que aconteceu, digno de comentarmos, foi a queda de Adão. Quando Deus falou: não coma da árvore de conhecimento do bem e do mal, e Adão foi junto com a esposa e desobedeceram a Deus, e ele ficou conhecedor do mal. Deus não queria que ele conhecesse o mal, Deus queria que ele conhecesse só o bem.
diz que a melhor maneira de se conhecer um dólar falso, como que é? Conhecer bem o verdadeiro. Queridos, eu sinceramente não gosto muito dessa ideia de ficar conhecendo o diabo, não. Eu quero conhecer bem o meu Deus, porque se eu aprendo a andar com Deus, quando vem alguma coisa que está fora disso, eu vou saber, esse não é meu Pai, esse não é o meu Senhor, o meu Deus. Outra coisa que aconteceu, digno e bem digno de salientarmos aqui, foi a promessa do Redentor. Em Gênesis 15, em Gênesis 3, capítulo 3, verso 15, quando Deus vem na viração do dia e vê que Adão e Eva pecaram, Deus começa a mostrar para eles o prejuízo da desobediência, o quanto isso foi terrível, e Deus mostra que eles se colocaram debaixo da maldição por conta disso, e Deus profere a maldição contra Adão, contra Eva, contra Adão e contra a serpente, porque a serpente ela se deixou ser usada por Lúcifer, por Satanás. Não acredito, está de brincadeira comigo. E aí, Deus está lançando a sentença de maldição sobre a serpente. E capítulo 3 de Gênesis, verso 15, ele diz: porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e a descendência da mulher. E ele fala que a semente, a descendência da serpente, vai morder o calcanhar da descendência da mulher. É uma alusão da cruz, que os pés de Jesus seriam cravados na cruz, o calcanhar de Jesus seria perfurado pelos cravos lá na cruz do Calvário, mas que a descendência da mulher, que é Jesus, esmagaria a cabeça de Satanás. Essa foi a promessa do Goel, do Redentor. Goel é a palavra hebraica, que Adão caiu e Deus suscitaria um novo homem, a semelhança de Adão, mas sem pecado, para poder remir a humanidade da condenação eterna. E Deus então faz essa promessa que vai se cumprir em Cristo. Muito bem, a queda, a promessa do Redentor, do Goel, depois a expulsão do paraíso. Logo em seguida, Adão e Eva foram expulsos do paraíso e foi colocado uns guardas angelicais para guardar o caminho da árvore da vida. Queridos, porque se Deus não tivesse proibido Adão de comer da árvore da vida depois que ele pecou, ele estaria vivo hoje no planeta Terra ainda. Mas você imagina como seria o estado dele depois de tantos milênios? Porque se ele comesse da árvore da vida na condição de pecador, ele não morreria. Então até a morte depois da queda foi um favor da graça de Deus. Porque se a pessoa cresce crendo no Redentor prometido, ele morreria, mas seria salvo no dia final. E então eles foram expulsos do paraíso e tiveram que enfrentar a vida com escassez, com seca, com calor infernal, em outros momentos um inverno intenso. É aquilo que a gente conhece hoje: doenças, pragas, dificuldade. E aí um outro acontecimento foi a morte de Abel. Queridos, quando
Abel e Caim comparecem diante de Deus para oferecer um culto a Deus, e Abel leva uma ovelha, e Caim leva frutos da terra. Isso aqui é tão significativo, queridos, porque a oferta de Abel foi uma oferta de obediência, porque no capítulo 3, versículo 21, diz que Deus fez túnica de peles para cobrir a nudez de Adão e Eva, significando que animais foram mortos ali para cobrir a nudez do pecado de Adão e Eva. Isso já era uma alusão ao sacrifício de Jesus na cruz no futuro. E quando Abel traz uma ovelha e oferece em holocausto a Deus, Abel está dizendo que crê nessa promessa que o Redentor viria. E quando Caim traz fruto da terra, em outras palavras, ele está falando: olha, eu vou fazer da minha maneira, eu vou fazer da minha maneira, eu não preciso de um Redentor, eu me basto. Um outro acontecimento, então a Caim ficou com inveja, porque Deus aceitou a oferta de Abel, porque ela foi feita em fé, e rejeitou a de Abel, porque ela foi feita como fruto do seu próprio esforço, do cultivo da terra. E Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Caim fica indignado e mata o irmão. Foi o primeiro homicídio. Depois, querido, de muito tempo, surge um homem ali em Gênesis 5, verso 22 a 24, chamado Enoque. A Bíblia diz que esse camarada andou com Deus, e ele andou tanto com Deus, que Deus resolveu levar ele embora vivo. Enoque não morreu, ele foi arrebatado, e é um tipo do arrebatamento da igreja, porque assim como Enoque foi levado para o céu antes do dilúvio, a igreja será levada para o céu antes da grande tribulação. É o que nós cremos. Aí depois, queridos, vem o dilúvio. Deixa eu correr aqui para finalizar esse. Então o primeiro século, o século antediluviano, da restauração da terra até o dilúvio. Aí vem o século presente. O que é o século presente, querido? É do dilúvio até o arrebatamento da igreja. Esse século presente vai durar desde o dilúvio até a grande tribulação, o arrebatamento da igreja. Então você vê que findou o primeiro século do tempo humano, que é o século antediluviano, há uma mudança na terra. Houve um dilúvio que causou muitas mudanças na terra, e queridos, foi universal, ainda que muitos não acreditem, mas foi um dilúvio universal. A Bíblia diz que as águas encobriram os mais altos montes, até o Monte Everest, que fica a 8.848 metros de altitude, foram encobertos pelas águas do dilúvio. E como a gente sabe que o dilúvio foi universal? Porque se encontra espinho de peixe lá no cume dos montes, dos mais altos montes, debaixo dos gelos. Muito bem, aí houve esse ajuntamento de 2 séculos, um termina, outro começa, e houve essa mudança na terra, que afetou todos os moradores da terra. Aí vem esse século presente, que se estende desde o dilúvio e vai terminar nos próximos dias com o arrebatamento da igreja. Quais foram os principais acontecimentos desse século presente? Vamos lá. Torre de Babel, a chamada de Abraão. Deixa eu comentar rapidamente, queridos.
a Torre de Babel é bem parecido com o que Caim fez, porque esse tempo presente, desde o dilúvio até a Torre de Babel, deve ter durado aí por volta de uns 400 e poucos anos, e todos os moradores da terra daquele tempo conhecia bem a história do dilúvio, porque os filhos de Noé, queridos, ainda eram vivos nesse tempo. Então, ou os netos de Noé ainda eram vivos, então eles conheciam bem a história. Mas qual é o espírito por detrás da edificação da Torre de Babel? É como se estivesse dizendo: ó Deus, se você ficar bravo de novo com a gente, dessa vez dilúvio nenhum vai conseguir nos matar, porque nós vamos construir uma torre que chegue até o céu. E era essa a intenção deles, desacatando a Deus, como a humanidade desse tempo presente tem desacatado a Deus, queridos. Tem gente falando mal de Israel, crente falando mal de Israel. Isso é um perigo, queridos. Pelo amor de Deus, você não conhece a Bíblia, você está bebendo um veneno e não entende. Fala mal do povo com que Deus tem aliança, é perigoso. Não há alguém que desacate a Deus que vai viver para contar a história. Irmãos, a coisa é muito séria. Não brinque com Deus. Deus é amor, mas Ele não se deixa escarnecer. E cuidado também para não falar mal de ungido de Deus, viu, queridos? Lembra de Davi? Ele tinha a vida de Saul na mão e falou: longe de mim que eu estenda a mão contra um ungido de Deus. E Saul já estava longe demais dos caminhos de Deus. Mesmo assim, Davi o respeitou, porque fora ungido por Deus. Meus queridos, tenha cuidado. Israel é o povo da aliança. A Bíblia diz que a promessa, quando a Bíblia diz: prosperarão aqueles que abençoam Israel. Israel está longe de Deus? Está, queridos, mas ainda é filho. Pense em você como pai, em você como mãe. Mesmo um filho, uma filha sua, se estiver longe de Deus, você vai até chegar, puxar a orelha, falar: olha, volta, mas você não admite ninguém falar mal, porque é sangue do seu sangue. Israel tem aliança com Deus. Deus tem uma aliança com Abraão, que é o pai dessa nação. Não mexe com fogo, queridos. Tenha cuidado. Abençoe Israel e você prosperará, porque Deus diz: eu abençoo os que te abençoar. Não é assim que está escrito lá em Gênesis capítulo 12? Abençoarei os que te abençoar, falando com Abraão e com a descendência de Abraão, porque Deus falou isso para Abraão, depois para Isaac, depois para Jacó, depois para Israel, que é Jacó. Irmãos, então vem a Torre de Babel, é o povo desacatando a Deus. Aí vem a chamada de Abraão. Quando o povo da Torre de Babel fala: nós vamos edificar uma torre que chega ao céu, Deus fala assim: ah, é? Foi bem sutil para Deus. Deus falou assim, a Trindade falou entre si: desçamos e confundamos-lhes as línguas. Deus simplesmente confundiu as línguas dele. De repente um perguntava em inglês, o outro respondia em espanhol, um perguntava em... Eu estou só trazendo para os nossos dias, os idiomas não eram esses, mas o fato é que as pessoas começaram a não entender a língua um do outro, e de repente não deu para continuar aquela maldita obra da Torre de Babel,
e o povo se espalharam pela terra, como Deus já tinha falado que era para acontecer antes. Aí Deus pensa, qual foi o pensamento de Deus? Tá bom, vocês todos estão me rejeitando, eu vou escolher um do meio de vocês que tem o coração aberto para mim, e vou começar tudo de novo com ele. E Deus chama Abraão, queridos. Deus tirou Abraão do meio daquele povo. Abraão era de Ur dos caldeus, de Ur da Caldeia. Abraão era de lá. Mas Abraão começou a crer em Deus. E Deus fala: Abraão, vem para cá, vem andar comigo. E Abraão abandona toda aquela vida de idolatria, de adorar sol, adorar lua, adorar estrela, e vai servir o único e verdadeiro Deus. E aí, de Abraão vem Isaque. E aí outro acontecimento digno de ser falado é o arrebatamento, ou melhor, o sacrifício de Isaque, quando Deus quer saber se Abraão realmente é diferente daqueles lá da Torre de Babel, e Deus fala: Abraão, pega seu filho e oferece em holocausto a mim. E Abraão vai obedecendo a Deus, e Deus fala: não precisa efetuar o que eu te pedi, eu só queria saber se você me amava mais do que o seu próprio filho. E Abraão provou que amava Deus mais do que o próprio filho dele. E tem mais: quando Abraão não recusa oferecer seu Isaque para Deus, ele deixa Deus numa posição de oferecer o seu único filho também para a descendência de Abraão. E aí Jesus vem. Outro fato importante que aconteceu foi a saída de Israel do Egito, 430 anos depois da chamada de Abraão. Também foi uma mudança radical, né? O mar se abriu, queridos, com milagres. Não foi só Deus convencendo um homem de liberar os seus escravos, não, Deus mudou o curso das águas, até Israel passar a pé enxuto pelo meio do Mar Vermelho. Aí vem muita coisa interessante, vem a chamada de Davi matando Golias, uma coisa muito importante, a unção de Davi como rei de Israel. Aí vem a ida do povo judeu, do povo israelita para a Babilônia, porque esse povo começou a desobedecer a Deus, e Deus resolveu puni-los por causa de seus pecados, e eles foram ser escravos 70 anos na Babilônia. Aí Deus traz eles de volta, e aí acontece a obra da cruz. Jesus vem, nasce de uma maneira sobrenatural, morre de uma maneira sobrenatural, porque ele morre não pelos seus pecados, mas pelos pecados da humanidade, e de uma maneira totalmente milagrosa ele ressuscita ao terceiro dia, e de uma maneira mais milagrosa também ele é ascendido aos céus, ou seja, 500 pessoas, não foi um fato isolado que aconteceu lá por detrás dos montes que ninguém viu, perante os olhos de mais de 500 pessoas, os pés de Jesus foi se ausentando da terra, foi subindo, até que uma nuvem o encobriu. Depois de 10 dias da ascensão de Jesus, vem de uma maneira sobrenatural a vinda do Espírito Santo para a terra, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é interessante, lá na Torre de Babel, que o povo estava em rebelião contra Deus, Deus confundiu as línguas para impedir o projeto maligno deles, para enfraquecer o projeto maligno deles. E no dia de Pentecostes, queridos, Deus faz uma coisa ao inverso daquilo. Deus derrama uma língua única, uma língua nova, sobre 120 pessoas que estavam em obediência a Deus ali orando no cenáculo. Deus
faz repousar as línguas sobre eles, e essas línguas foi para a edificação da igreja, e que até hoje é uma bênção. Quem ora em línguas é fortalecido espiritualmente. Aí, queridos, no ano 70, porque Israel quebrou aliança com Deus, fez tanta coisa errada, no ano 70, o Império Romano invadiu Jerusalém por mão do general Tito, e destruiu o templo em Jerusalém. E depois, no ano 130 e alguma coisa lá, Israel é espalhado para o mundo inteiro, e até 1948 Israel não é nação. Israel vem desde lá do ano 100 e alguma coisa, até em 1948, agora depois do Holocausto, e sem ser um povo organizado, sem ter direito a uma terra, e com o voto de um brasileiro, a ONU, em acho que 14 de maio de 47, instituiu a nação de Israel como um Estado organizado. E em 1948 Israel começou a voltar para o seu Estado, e está lá até hoje, querido, e já venceu tantas batalhas, porque há um povo em volta ali que não admite que Israel tenha a sua terra de volta. Aquela terra foi Deus que deu, queridos, e vou te falar mais, não é só aquela não. E agora, o tempo não me permite falar do século vindouro. Esse é o século presente, que termina com o arrebatamento da igreja, que vai acontecer dentro de poucos dias. Mas aí vem o século vindouro, porque quando a igreja for arrebatada, está terminando um século, o século presente, para começar o século vindouro. Então a terra vai sofrer uma outra transformação radical, que é a grande tribulação, que vai bagunçar a terra de novo. Mas no fim da terra, só para vocês terem uma ideia, eu não posso entrar no século vindouro hoje, porque não dá tempo de tratar dele, tem alguns pontos interessantes lá, mas só para você ter uma ideia, o próximo acontecimento grandioso é o arrebatamento da igreja, e nós vamos falar umas duas palestras aqui, só para falar sobre o arrebatamento, porque é algo tão glorioso que não dá para falar num dia só. O arrebatamento da igreja é quando todos que creem, queridos, se a trombeta tocar agora do arrebatamento, esse Vilmar aqui, com 68 anos de idade, o corpo desse Vilmar aqui será transformado num corpo de glória, num corpo que nunca mais irá morrer, que nunca mais vai ficar doente, que nunca mais vai ter qualquer tipo de deficiência. E mais, querido, mais que isso, todos que morreram crendo em Jesus, não só desse século presente, mas desde do passado lá, porque Jesus foi anunciado desde o capítulo 3 de Gênesis, verso 15, que eu citei para vocês hoje. Aquilo já era o evangelho sendo pregado de uma maneira, e Jesus foi pregado em todo o tempo do Antigo Testamento. As pessoas que viveram antes da cruz, eles criam em Jesus através de símbolos e figuras, e eles criam em Jesus olhando lá para o futuro, que um dia Jesus viria e se tornaria o Cordeiro de Deus para morrer e levar os pecados deles. E desde 2000 anos atrás, quando Jesus morreu na cruz, nós somos salvos olhando para trás, olhando para o sacrifício que Jesus fez por nós. E queridos, aquela multidão incontáveis, ou aquela multidão incontável de pessoas que creram em Jesus,
que morreram crendo em Jesus vão ressuscitar na hora que a trombeta tocar. E milhões de cristãos, crentes, que estarão vivos na terra, aqueles que ressuscitar já vão ressuscitar com o corpo glorificado. E aqueles que estiverem vivos, num piscar de olhos, olha, assim ó, serão transformados de corpo mortal para corpo glorificado, corpo que não morre mais, num piscar de olhos, e subirão. Queridos, a igreja, não pense que é um povinho qualquer que vai sumir da terra, não, são as pessoas mais significativas desse mundo, que Jesus chamou de sal da terra e de luz do mundo. Eles vão desaparecer num piscar de olhos, vão encontrar-se com Jesus nos ares. Então a terra vai apodrecer, o caráter do ser humano vai se destruir de vez, porque a igreja não vai estar aqui mais para servir de modelo. O Espírito Santo está aqui hoje e ele refreia, queridos. Estão dizendo aí da possibilidade de uma terceira guerra mundial, porque a França está decidindo apoiar a Ucrânia, mas não vai acontecer antes do arrebatamento da igreja, porque enquanto a igreja está aqui, o Espírito Santo está aqui, e ele impede esses malucos de destruir a terra. Mas quando a igreja for levada, queridos, aí sim, o mal vai pintar o 7, vai pintar e bordar. Mas agora nós estamos aqui, queridos, e nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós impedimos a podridão do caráter humano, nós impedimos que a terra se torne uma escuridão total, porque nós somos a luz do mundo, diz a palavra do Senhor. Fiquem em pé, por favor, queridos. Domingo eu vou ter que começar, eu já queria começar com o arrebatamento, mas vou começar com o século vindouro ainda, porque eu estou te dando um panorama geral para depois entrar no arrebatamento, na grande tribulação, no milênio e no juízo do trono branco. Vamos falar dos 144 mil, vamos tratar de todos esses assuntos até o fim do mês, se Deus quiser, senão a gente entra abril afora. Jesus amado, a gente começa a falar dessas coisas, nem percebe o tempo passar, mas é que eu achei importante te dar um panorama geral, porque quando a gente começa a falar desses assuntos específicos, arrebatamento, grande tribulação, as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, o milênio, o tribunal do trono branco, o juiz do trono branco, você vai entender, porque a gente já deu uma ideia geral, localizando o que aconteceu em cada etapa. Irmão, decida servir a Jesus de coração, decida, querido, porque o que está por vir, deixa eu te falar só um detalhinho do arrebatamento, para fechar aqui hoje. Você sabe que muita gente confunde o arrebatamento com a grande tribulação, porque a grande tribulação não é para a igreja, a grande tribulação é para Israel e o povo gentil, os ímpios, o Israel apóstata, o Israel que não crê, porque tem muitos judeus que têm crido no Evangelho, e judeu que crê no Evangelho faz parte da igreja. Agora deixa eu te falar uma coisa, quando a igreja subir, Deus vai deixar aqui para o diabo tomar conta por 7 anos, aí ele volta para estabelecer o milênio. Satanás vai ser amarrado, eu falo disso domingo, e depois vem o juízo do trono branco, final, depois vem a eternidade. Mas hoje a gente fica por aqui,
Tá, mas eu quero você aqui comigo domingo para a gente prosseguir. Mas eu quero... o que eu falei que ia te falar, eu esqueci de falar, mas me lembrei a tempo. Não há sinal do arrebatamento. Há sinal da volta de Jesus para estabelecer o milênio. Porque tem muita gente esperando sinais para ver quando que vai acontecer o arrebatamento. Não tem sinal para o arrebatamento. Tem sinal para a vinda de Jesus para estabelecer o milênio. Mas a igreja vai embora 7 anos antes. Então, querido, nós temos que estar pronto hoje. Não dá para você falar, não, o arrebatamento não vai acontecer ainda, porque não aconteceu aquilo outro. Não se engane, não existe isso. Então, se alguém está aqui hoje e ainda não entregou sua vida a Jesus, eu quero fazer o apelo. Há alguém aqui hoje que nunca tomou a decisão de entregar sua vida a Jesus, ou receber Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador, e deseja fazer isso hoje, para estar pronto para o arrebatamento? Queridos, nós não sabemos quando é que a trombeta do arrebatamento vai tocar. Nós não sabemos quando a trombeta do arrebatamento vai tocar. Então o tempo é hoje. O tempo é hoje para a gente receber Jesus no nosso coração. O que é receber Jesus no coração? É você admitir que a sua vida, por mais que você pratique boas coisas, ela não te capacita à salvação. A única coisa, o único meio de ser salvo é aceitar o que Jesus fez por nós lá na cruz. Então receber Jesus é dizer: Senhor, eu acredito que o Senhor deu sua vida na cruz para que eu seja salvo, e eu quero confessar essa verdade sobre a minha vida. Se houver alguém, dá um passo de fé, vem aqui na frente, eu quero orar, fazer essa oração sobre você, e você garantir o seu passaporte para a eternidade com Deus. Porque quando a trombeta vai tocar, a gente não sabe. A gente sabe que os sinais da volta de Jesus para estabelecer o milênio já estão acontecendo, e sabemos que o arrebatamento vai ser antes. Então pode ser a qualquer hora. Alguém nesta noite que deseja mudar de vida, realmente tirar toda a possibilidade do anticristo dominar você? Porque, queridos, a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Então nascer de Deus é reconhecer Jesus como... A gente nasceu do nosso pai e da nossa mãe quando bebê, mas a gente nasce de Deus quando crê no Evangelho, quando crê no que Jesus fez por nós. E a Bíblia é clara: aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Se houver alguém, corre aqui, esse é o tempo. Se existe alguém aqui presente. Uma vez eu estava passando na cardiologista, uma médica amiga nossa e cristã. Aí ela falou que eu estava com colesterol e passou lá medicamento. Eu falei: não, mas eu estou bem, não vou tomar. Ela fala: para que você ficar sujeito a um derrame, a um infarto aí de bobeira? Toma o medicamento. E eu falo para você hoje: para que você ficar aí sem a cobertura do sangue de Cristo, sofrendo de bobeira aí, de repente arriscar sua condenação eterna por vergonha ou por orgulho e não querer receber Jesus? Jesus está te chamando hoje. A Bíblia diz: se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Quero orar por vocês todos, já que todos já estão firmes na rocha. Põe a mão no seu coração aí, por favor. Pai, obrigado por essa parte do plano eterno do Senhor que nós refletimos hoje. Meu Deus, que essa verdade não nos deixe acomodar com a nossa vida no pecado,
Que essas verdades que aprendemos hoje, Senhor, não nos deixe, não nos permita viver de qualquer maneira daqui para frente, sabendo que o arrebatamento pode acontecer a qualquer hora. Senhor, ajuda-nos a romper com o pecado, como diz em Hebreus 12:1, que uma vez que estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas da Tua palavra, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, deixemos o pecado que tão de perto nos assedia, para correr essa carreira que nos foi proposta, a carreira da vida eterna, da salvação eterna, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Meu Deus, sabendo que o arrebatamento acontecerá a qualquer momento, Senhor, não nos deixe nos acomodar, Senhor, mas a romper com o pecado de uma vez por todas, estar pronto para encontrar contigo, em nome de Jesus, amém.